Vamos ler, como eu disse, os dias 145 e 146. Eu estou lendo 2 dias até eu colocar a leitura em dia. Que eu acredito que eu faça isso amanhã. Amanhã eu leio o dia 147 e 148. E amanhã eu coloco tudo em dia. Eu tive um problema no olho e eu não consegui ler por 5 dias. Então eu tive que... Eu tô tendo que ler em dupla. E hoje eu estou sem voz. Então, vamos lá. A ideia é ler a Bíblia toda, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Até então estava correndo tudo bem, estava conseguindo ler todos os dias, mas no final de semana agora eu tive uma inflamação no meu olho esquerdo, e não consegui ler. Mas continuamos a leitura, certo? Então hoje eu vou estar lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 7. A leitura começa em 2 Samuel, capítulo 7, João, capítulo 14, Salmos 119 e Provérbios 15. Vamos continuar esses livros a partir daqui. 2 Samuel, capítulo 7. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vai e faça tudo o que estiver no seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer de suas tribos, a quem mandei apacentar meu povo Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que o habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo em Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você, quando seus dias completarem e você descansar com os seus pais. Então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e eu estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas as palavras
estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou a Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Isso é uma instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor, porque não há ninguém semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única da terra, a quem Deus foi resgatar para ser seu povo? Fizeste para ti um nome e fizeste o teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra diante do teu povo, que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Estabeleceste o teu povo de Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disse a respeito do teu servo e a respeito da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo essa revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, Deus, tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou nas mãos deles o controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortas, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim os moabitas tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, o rei Zobá, quando aquele foi reestabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 20.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria, Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributos. O Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ele ia. Davi tomou escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. De Betá e Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi, para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia consagrado de todas as nações que havia subjugado, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, dos despojos de Hadadezer,
filhos de Reob, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Pôs guarnições em todo Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Aiude, era cronista. Zadaque, filho de Atube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraias, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Um dia, Davi perguntou: será que resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele? Por causa de Jonatas, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar para da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é esse teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Zibá, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto do seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Zibá tinha 15 filhos e 20 servos. Zibá disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a esse seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu lugar reinou Anum, o filho dele. Então Davi disse: serei bondoso com Adum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Anum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas o príncipe dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anum: o senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para esses servos enviados por ele começarem a espionarem a terra para poderem destruí-la? Então Anum pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo. Depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros
e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 soldados do rei de Macá e 12.000 de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe e todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam à batalha à entrada do portão da cidade. E os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maacá estiveram à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abissai, seu irmão, o qual formou uma linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abissai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que eu irei em seu socorro. Seja forte. Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E que o Senhor, Deus, faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele, e travaram batalha contra os sírios que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abissai e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, tornaram a reunir suas tropas. Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates, e eles foram até Elã. Sobaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou os condutores de 700 carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Também feriu Sobaque, o comandante do exército que morreu ali. Quando todos os reis e servos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, ficaram em paz contra Israel e os serviram. E os sírios ficaram com medo de voltar e socorrer os filhos de Amon. Decorrido um ano do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel, e destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. E disseram: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensagens que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real, e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no ar livre. Como eu poderia ir para casa, comer e beber e deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar no seu leito.
na companhia dos servos do seu senhor. E ele não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta, escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou a notícia a Davi, informando que tudo havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos dessa batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabia que eles iam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Porque vocês chegaram tão perto da muralha. Então você dirá: também morreu seu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes que nós e saíam para lutar contra nós no campo aberto, mas fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra o servo do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu seu servo Urias, o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido estava morto, ela chorou por ele. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. E ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. João, capítulo 14. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará entre vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não vai me ver mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levante-se, vamos sair daqui.
Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não poderão dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E se o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem ao mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu deles os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim quanto meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Salmo 119. Ensina-me, Senhor, o caminho dos seus decretos, e os seguirei até o fim. Dar-me entendimento, e guardarei a tua lei de todo o coração e a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos seus preceitos. Vivifica-me por tua justiça.
Venha também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei continuamente a tua lei, para todo sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Tenho prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos. Na casa da minha peregrinação, lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Provérbios 15, versículo 33. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Então é isso, galera. Dia 145, dia 146 de leitura tá feito. Beleza? Amanhã eu coloco a leitura em dia. Eu vou ler os 147 e os 148. Amanhã estaríamos no dia 148 de leitura, no dia 28 de maio. Beleza? Daqui a pouco então eu vou estar carregando o vídeo lá pro YouTube. Valeu? Aquele abraço. Deus abençoe a todos.